O Dr. Bronson vasculha os arquivos de registro de policiais civis e militares na região de São Jerônimo e cruza os dados com o registro de nascimento e endereços antigos do perito. Resultado da busca: a busca é bem-sucedida. O Dr. Wagner Trindade é filho do investigador-chefe aposentado Otávio Trindade. O vínculo fatal: o investigador-chefe Otávio Trindade serviu na delegacia de São Jerônimo há 12 anos, exatamente na época do incidente relatado por Dona Judite. Confirmação: nos arquivos de ocorrência da época, Bronson encontra a ficha do caso de abuso sexual de Carmelita Lutz, arquivada por falta de provas. A ficha de encerramento do caso está assinada pelo investigador-chefe Otávio Trindade. Bronson: para a cenária detetive, encontramos o motivo. O pai do Wagner é o investigador-chefe aposentado Otávio Trindade. Ele era o responsável por arquivar o caso de abuso da Carmelita Lutz em São Jerônimo, há 12 anos. A Carmelita está se vingando do sobrenome Trindade por ter virado as costas para ela. O encerramento do círculo de ódio. Com a confirmação da origem do ódio de Carmelita Lutz, o detetive Senália tem a história completa. Origem do trauma: humilhação de Carmelita pelo investigador Otávio Trindade, pai de Wagner e Pedro, em São Jerônimo. Gatilho: o processo legal movido por Rambo Boiadeiro faz com que Carmelita reviva o trauma e aciona o seu serial killing. Vingança da autoridade: ela se vinga da lei e da autoridade, matando seu próprio advogado, Medeiros, e, finalmente, o filho do homem que a feriu, Pedro Trindade, que era irmão do perito, Wagner Trindade, que estava investigando o caso. O detetive Senália fecha o quadro negro: o caso está resolvido em sua totalidade. Agora, resta apenas um ato: a confrontação final. O detetive Senália concorda que a história do empresário de Canoas, Ronaldo Guedes, vítima 3, precisa ser amarrada, pois ele não tinha ligação direta com o processo legal ou com a família Trindade. Senália: após a confirmação do motivo Bronson, um último cruzamento. Ronaldo Guedes, o empresário de Canoas. Ele não tinha nada a ver com o processo de Rambo, nem com o investigador Trindade. O ódio dele era diferente. O que ele tinha em comum com os outros dois homens na lista de Canoas, Arthur Ramos e Sérgio Medeiros? O foco no rancor social e financeiro. O Dr. Felipe Bronson revisita os registros financeiros e sociais da vida de Carmelita Lutz em sua identidade falsa, Fabiana de Souza, em Porto Alegre e Canoas. O passado financeiro: Bronson encontra a dívida antiga de Carmelita, mencionada anteriormente, com uma empresa de Porto Alegre. O valor era substancial e a havia levado à falência pessoal antes de ela abrir a boutique. A conexão da sociedade: Bronson cruza os dados e confirma que o empresário Ronaldo Guedes era o presidente de uma influente sociedade de investidores em Canoas. O encerramento da história: o Dr. Sérgio Medeiros, vítima 2, o advogado, também fazia parte do círculo de Guedes. A análise revela que Ronaldo Guedes havia negado um empréstimo crucial a Fabiana de Souza, Carmelita Lutz, para manter sua boutique, com base em relatórios negativos fornecidos pelo Dr. Sérgio Medeiros, que estava em seu círculo social, mas havia sido seu defensor. O motivo completo do assassinato de Ronaldo Guedes. O ódio de Carmelita contra o empresário de Canoas se fecha. Ronaldo Guedes representava a elite financeira que a rejeitou e a impediu de manter sua fachada de luxo, Fabiana de Souza. Ele era o símbolo do poder do dinheiro que a humilhou em seu status social. A ligação com Medeiros: ao se vingar de Medeiros, o advogado que a defendeu no processo de Rambo, mas a humilhou no círculo social, financeiro, Carmelita acessou a nova lista de alvos. Ronaldo Guedes era o alvo principal desse novo ciclo de vingança de classe financeira. Senália: com a conclusão do motivo, a vingança de Carmelita Lutz era total. Rambo a humilhou sexualmente. O investigador Trindade a humilhou legalmente. E Ronaldo Guedes a humilhou financeiramente. Ela se tornou a juíza, júri carrasca de cada humilhação que sofreu. Enquanto o detetive Senália pondera sobre a difícil decisão de como confrontar o Dr. Wagner Trindade com a morte do irmão e o passado sombrio de seu pai, a doutora Lívia Napolitano, psicocomportamental, solicita uma reunião urgente. Doutora Lívia Napolitano: detetive, a Carmelita Lutz não é apenas uma serial killer,
Ela é uma narcisista em colapso total. A prisão, o interrogatório e a humilhação do tapa na sua cara eram o último ato de prazer dela. Mas agora que ela está sob custódia e que os efeitos do psicoestimulante e do clonazepam vão passar, o corpo e a mente dela vão entrar em uma fase de depressão e arrependimento. Ela vai quebrar. Cenária. E qual é o seu plano, doutora? Quer que eu force a barra para obter uma confissão antes que ela se cale? Doutora Lívia Napolitano. Não. Quero que você me permita entrar na sala de interrogatório com ela. O senhor é o símbolo da autoridade que ela desafiou e a quem ela cuspiu. Ela não falará com o senhor. Eu, como mulher, e como alguém que entende o trauma dela, posso ser capaz de fazer a conexão. A senhora Lutz matou o irmão do perito porque seu pai falhou com ela anos atrás. Eu quero que ela confirme o trauma e o motivo completo em suas próprias palavras. Precisamos de um depoimento final antes que a defesa dela alegue insanidade. Cenália. Ela é extremamente perigosa. Eu não quero arriscar. Mas você tem razão. A história está completa, mas a voz dela ainda não está no arquivo. O encontro na sala de interrogatório. Cenália autoriza o encontro, observando a doutora Napolitano através do vidro espelhado. A psicóloga entra na sala, desarmada e calma. Doutora Lívia Napolitano, com uma voz suave e empática, sentando-se à mesa. Carmelita, eu sou a doutora Napolitano. Eu não sou policial. Eu li o seu caso e eu entendi. Não o que você fez, mas o que fizeram com você. O investigador Otávio Trindade, em São Jerônimo. Ele virou as costas para você, não foi? Carmelita Lutz, com os olhos marejados, sem a máscara de arrogância, Trindade. Ele disse que eu era culpada. Que eu era uma vagabunda. Ele disse que a minha palavra não valia nada. E o sistema inteiro concordou. Eu não podia punir o homem que me feriu, mas eu podia punir a lei que me traiu. Doutora Lívia Napolitano, e Rambo Boiadeiro fez você reviver essa dor. Ele a expôs e a humilhou. E os outros homens? O advogado, o empresário Guedes, e o jovem Pedro Trindade. Eles eram a sua vingança final contra o nome que a feriu, não era? Carmelita Lutz, chorando copiosamente, em colapso emocional, eles tinham que pagar. Todos eles tinham que sentir o que é ser impotente. O Pedro, ele era o mais jovem. Era a chance de atingir o orgulho deles. De atingir o Trindade que me arruinou. Eu ia matar o pai dele, o Otávio, mas o Pedro era mais fácil de encontrar. Eu queria que o Trindade visse o que acontece quando se destrói a vida de uma mulher. O depoimento, gravado, é a confissão definitiva, conectando o trauma de São Jerônimo à fúria que atingiu a família Trindade. Cenália olha para o vidro espelhado, onde a doutora Lívia Napolitano finalmente quebrou a Carmelita Lutz e obteve a confissão do motivo. Ele tem a solução completa. A pistoleira da botina amarela agiu em vingança contra a humilhação, Rambo, a falha da justiça, Medeiros, e, finalmente, a traição da polícia, o sobrenome Trindade. A decisão mais difícil, no entanto, é ética e humana. O doutor Wagner Trindade, o perito, está em Brasília, convencido de que está em uma missão secreta, enquanto sua mãe está traumatizada e seu irmão caçula, Pedro, foi brutalmente assassinado por um rancor de família de anos atrás. Cenália decide priorizar a estabilidade emocional e o futuro do seu colega. A escolha: manter o sigilo. Cenália chama o inspetor-chefe Villanova. Cenália: Villanova, a Carmelita confessou. O ódio dela é contra o sobrenome Trindade. Ela matou o Pedro para atingir o Wagner e, através dele, o pai dele, o investigador Otávio Trindade, que arquivou o caso de abuso dela anos atrás. Ela está se vingando do passado dele. Villanova: meu Deus, o tempo todo, a vingança estava dentro da nossa equipe. Ele não pode saber. Não agora, Cenália. Cenália: exatamente. Ele perdeu o irmão e, no mesmo dia, descobrirá que o pai é o catalisador do ódio de uma serial killer. A mídia vai devorá-lo. Manteremos o sigilo total. O Wagner fica em Brasília.
Diga a ele que a auditoria está sendo prolongada e que ele deve permanecer lá até que o caso seja finalizado e a poeira baixe. Vila Nova. E quando ele voltar e descobrir Cenália, ele voltará para o julgamento, não para o caos. O caso será apresentado como uma investigação impecável, e ele será acreditado por seu trabalho de balística. Eu assumo o fardo de contar a ele sobre Pedro, longe daqui, em um ambiente seguro. Não podemos deixar que a vingança da Carmelita destrua a vida de Wagner e o nosso departamento. A decisão de Cenália encerra o drama humano e profissional. O Dr. Wagner Trindade permanece em Brasília, alheio à tragédia pessoal e familiar que se desenrola em Brotóvia. O detetive Cenália assume o caso para a imprensa e para o sistema legal, apresentando a prisão da pistoleira da botina amarela como uma vitória da cooperação forense. Carmelita Lutz é indiciada por 4 assassinatos qualificados, e sua confissão e o vínculo químico traumático são a prova irrefutável de sua culpa.